Até agora, estávamos prototipando em um servidor web local. Suponhamos que queremos construir um ambiente de teste no SAP Cloud Platform, usando o mesmo banco de dados. Como fazemos isso? Em nosso environment, para poder nos conectar a partir do Tomcat local ao banco de dados HANA no SAP Cloud Platform, usamos o driver fornecido, tendo que abrir um túnel para a base de dados. Base de dados que, no nosso caso, criamos na versão Trial, fornecida pelo SAP Cloud Platform, usando o usuário System, ao qual atribuímos uma senha ao criar a base de dados. Em seguida, nas propriedades do Data Store, inserimos estes valores. Antes de abrir o túnel, precisávamos ter a base de dados iniciada. Para abrir o túnel, precisamos dos valores de ID de usuário no SAP Cloud Platform, da conta, a senha desse usuário da web, host, no nosso caso hanatrial.ondemand.com, e o nome, ID, da base de dados, em nosso caso Travel Agency DB. Agora, faremos o upload para o servidor web do SAP Cloud Platform dos programas construídos por Genexus para esta aplicação, que acessará a base de dados na mesma plataforma, pelo que não será mais necessário abrir nenhum túnel, e o acesso à base de dados será feito através do mecanismo JNDI, para o qual se fará um Data Source Binding entre a aplicação e a base de dados utilizada. Portanto, passamos para True o valor da propriedade Use Data Source for Web-Based Applications. Ao fazê-lo, se habilita essa nova propriedade, JDBC Data Source, na qual devemos especificar java:/env/jdbc/defaultdb, que é a maneira como o SAP Cloud Platform encontra a base de dados que será associada à aplicação. Agora, é suficiente fazer um build all, para que os programas sejam criados considerando esse data source. Em seguida, vamos ao menu Build e selecionamos Deploy Application. Em primeiro lugar, selecionamos os objetos main que queremos colocar em produção. Em nosso caso, será o Launchpad para a aplicação web e o análogo, mas para Smart Devices. Este último é incluído porque precisamos colocar em produção também os serviços REST, que a aplicação móvel usará para recuperar e modificar informações da base de dados. Agora, em Target, escolhemos SAP Cloud Platform e devemos configurar os valores dessas propriedades. No Host, devemos especificar o servidor contratado no SAP Cloud Platform. Como estamos usando uma versão de avaliação, especificaremos hanatrial.ondemand.com. Em seguida, devemos especificar onde se encontra o diretório do SDK do SAP Cloud Platform. No nosso caso é Account Name é o nome da nossa conta no SAP Cloud Platform Cockpit. É a mesma que havíamos utilizado para abrir o túnel. User e Password são aqueles com os quais nos registramos no SAP Cloud Platform. E, finalmente, Application Name será o nome usado para implantar a aplicação no SAP Cloud Platform. Agora, pressionamos o botão Deploy para que o pacote WAR seja construído, enviado e implementado no SAP Cloud Platform. Esperamos na janela de Output ver o resultado bem-sucedido do processo. Voltamos à nossa conta SAP Cloud Platform Cockpit e entre as Java Applications encontramos a que acabamos de enviar, que está parada. Antes de iniciá-la, devemos estabelecer um binding entre esta aplicação e a base de dados, para que sejam vinculadas. Lembre-se que o túnel não será mais necessário. Vamos para Databases and Schemas, escolhemos nossa base de dados, que como podemos ver, tem 0 bindings. E em Data Source Bindings, adicionamos uma para a aplicação que acabamos de implantar. Retornamos às Java Applications, selecionamos a aplicação, pressionamos Start. Quando termina, a URL base da aplicação é exibida. Temos que adicionar
barra servlet, barra o Java Package Name que encontramos entre as propriedades do gerador Java, ponto, o nome do módulo no qual se encontra o objeto main, Fiori Base Objects, ponto, o nome do objeto main, que em nosso caso é Fiori Launchpad. Já temos a aplicação em execução no SAP Cloud Platform, acessando a mesma base de dados com a qual vínhamos trabalhando. O que acontece com a aplicação móvel? No deploy, havíamos incluído o objeto menu for Smart Devices. Mas fizemos isso apenas para que, além da aplicação web que o usuário utilizará, também sejam instalados os serviços REST, que a aplicação móvel deverá usar sempre que solicitar dados à base de dados ou atualize. O compilado deste menu, que é obtido automaticamente toda vez que clicamos Run, no Android, um arquivo de extensão APK, no iOS, um de extensão IPA, então você deve seguir o processo para ser carregado na loja correspondente. Deve ser aprovado pelo Google ou pela Apple, ou, se você não quiser disponibilizar para todo o público, para ser distribuído nos dispositivos móveis da empresa, por exemplo. Para consultar os diferentes passos a seguir para a implantação e publicação nas lojas, acesse nosso curso específico para Smart Devices. Independentemente disso, falta fazer com que os programas dessa compilação, que serão instalados nos dispositivos, apontem para os serviços REST no servidor do SAP Cloud Platform. Em nosso modelo de protótipo, como o servidor era o Tomcat local, a URL do serviço 0. Temos que modificá-la para que seja a URL do servidor web no SAP Cloud Platform, URL que obtivemos ao fazer o deploy. Em seguida, recompilar o objeto principal para reconstruir os programas, agora apontando para os serviços REST no servidor SAP Cloud Platform. Fazendo build se quisermos apenas compilar, ou run se queremos também executar no emulador ou no dispositivo conectado ao computador. Observemos a lista de países. Agora, vamos inserir um novo país por meio da aplicação no SAP Cloud Platform. Japão. E vemos a lista de países. E na aplicação web. A questão que se abre agora: o que acontece quando queremos colocar em produção? A base de dados de produção, obviamente, não será a mesma que a de teste. Entre outras coisas, porque uma vez que a aplicação seja colocada em produção, continuaremos a desenvolvê-la, tanto para fazer alterações no que já foi implementado, quanto para incorporar novas funcionalidades. E esse estágio de prototipação não deve ser feito no mesmo ambiente de produção. Portanto, em vez de modificar o environment que já tínhamos, no qual estávamos prototipando, ao colocar em produção, sugerimos a criação de um novo environment. Criar a base de dados de produção no SAP Cloud Platform, assim como fizemos na primeira vez, quando quisemos executar no environment criado por padrão com AKB. Como estamos trabalhando com a Trial para esta demonstração, que suporta apenas uma base de dados por usuário, deveremos usar outro usuário, fazendo tudo da mesma maneira que já fizemos. Ou seja, criar a base de dados, e abrir o túnel com os novos dados. Tudo análogo ao que fizemos aquela vez.
e depois de tudo isso, fazer um build all. Onde pedirá para reorganizar a base de dados para criar todas as tabelas, que nesta nova base de dados ainda não existem. Depois que essa etapa for concluída, você fará tudo o que vimos antes. Alterar a propriedade Use Data Source for Web-Based Applications e etc. Com isso, vimos como é fácil colocar uma aplicação em produção no SAP Cloud Platform.